Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um quebra-cabeça bem interessante para montar aqui. Parece bom. As peças, assim, à primeira vista, parecem de caixas completamente diferentes, sabe? Uhum. A primeira peça é aquela sensação que quase todo mundo tem, de que a vida adulta não saiu bem como a gente planejou na infância. Sim, essa pega fundo. A segunda peça, os sonhos. Aqueles sonhos malucos, sem pé nem cabeça, que a gente tem toda noite. E a terceira, as várias formas que a humanidade encontrou para dizer eu sei de alguma coisa. 3 temas bem grandes. Gigantes. Então, nossa missão hoje, com base no material que a gente recebeu, é ver se essas peças se encaixam e que imagem elas formam no final. Ok, vamos analisar isso, Olha, é um ótimo jeito de colocar, porque a beleza desse material é justamente essa jornada. né? Ele começa com algo super pessoal, quase um desabafo universal, essa pulga atrás da orelha sobre os rumos da vida. E aí, quando a gente menos espera, está discutindo Freud e a estrutura do conhecimento humano. Exato. É uma viagem que vai do nosso sofá, tipo, para os corredores da história do pensamento. O desafio é esse, achar a linha que conecta tudo. Isso. E essa linha começa num ponto que mexe com a gente, a comparação entre a vida que temos e a vida que sonhávamos. Uhum. O texto diz, com todas as letras, que é perfeitamente normal a nossa realidade não bater com aquele roteiro que a gente escreveu com, sei lá, 10 anos. Sim, e o ponto principal é... É que tá tudo bem. Ninguém é culpado por não ter realizado todos os sonhos. E essa ideia psicologicamente é muito libertadora. O texto propõe um exercício de gestão de expectativas, de maturidade, sabe? Sim, Ele tira a coisa do campo do fracasso pessoal e coloca no campo da observação da vida. mas, sabe, lendo isso eu me perguntei, isso não é um pouco conformista demais? Não corre o risco da gente só se contentar com pouco? Usar isso como desculpa para não lutar por mais? Onde é que fica a ambição, Essa é a armadilha. E é uma ótima pergunta. né? O texto não sugere passividade, de jeito nenhum. A ideia não é desista dos seus sonhos, mas sim, quer dizer, é mais pare de ser assombrada pelos sonhos de quem você não é mais. Ah, entendi. É uma mudança de foco. É uma mudança de foco. O valor não está em alcançar um objetivo que ficou congelado no tempo, mas em encontrar significado na pessoa que você se tornou e na vida que você construiu, com todas as curvas inesperadas. Uhum, É reconhecer que o eu de 10 anos não tinha as informações que você tem hoje. faz sentido. Então é menos sobre abandonar o barco e mais sobre ajustar as velas, porque o vento mudou. Exato. É como alguém que sonhava ser astronauta, mas se tornou uma professora de física incrível que inspira, sei lá, centenas de crianças. Perfeito. O sonho original não rolou, mas o impacto da vida real talvez seja até maior. É exatamente essa distinção. É a diferença entre perseguir um fantasma de uma versão antiga de si mesma e abraçar a complexidade, a riqueza da sua versão atual. E esse ato de aceitar a realidade é o primeiro passo para um autoconhecimento bem mais profundo. Sabe, essa ideia de aceitar a realidade me faz pensar justamente no oposto. No mundo dos sonhos, onde a realidade, né, não tem a menor vez. E o material mergulha nisso de cabeça. Tenta explicar por que a gente sonha usando as ideias de Freud, o que é sempre uma viagem. E que viagem! O texto simplifica a teoria de Freud de um jeito bem visual, usando uma analogia de um escritório que eu achei genial. Ah, é? Como? Imagina sua mente como um escritório. A sua consciência, que Freud chama de ego, é a sua mesa de trabalho. É ali que as coisas acontecem, o que está visível, o urgente, Ok. os e-mails chegando, o telefone tocando, a raiva que você sente quando vê uma injustiça, é o aqui e agora. Certo, uma mesa de trabalho bem caótica, imagino. E o inconsciente, o famoso id, seria o quê? Aquele arquivo morto no porão que ninguém tem coragem de descer para organizar. Exatamente. Só que é um porão cheio de energia. Lá estão guardados nossos desejos mais crus, nossos instintos, medos, impulsos que a gente aprendeu que são errados, sabe? Sei. É tudo aquilo que a gente não admite nem para nós mesmos. Tá tudo lá, trancado, mas fazendo barulho e influenciando o andar de cima. E para completar o cenário, tem o superego.
Na analogia, ele seria o quê? O gerente geral, o segurança na porta do porão. O segurança na porta do porão é a imagem perfeita. Um segurança super rigoroso, treinado pela nossa educação, pela cultura, pelas regras. A função dele é garantir que nada daquele material bruto do porão suba para a mesa de trabalho e cause problemas. Ele reprime, ele filtra, ele diz não o tempo todo. Entendi. Então, se o escritório funciona assim, onde é que os sonhos entram na história? Seriam, tipo, os bilhetinhos que o pessoal do porão consegue passar por debaixo da porta do segurança à noite quando ele tá meio sonolento? É isso, nossa, sua analogia foi ainda melhor. Sério? Para Freud, os sonhos são exatamente isso. São a única forma que o inconsciente, o id, tem de se comunicar com o consciente, o ego. Ah, Como segurança, o superego, está sempre de guarda, mesmo dormindo, as mensagens não podem ser diretas. Elas precisam vir em código, disfarçadas de histórias estranhas, símbolos, metáforas. Um desejo proibido não vai aparecer como um desejo claro. Ele vai aparecer como uma narrativa confusa, sem sentido aparente. então é por isso que os sonhos são tão bizarros. Não é um defeito, é uma estratégia. Exatamente. Por isso Freud chamava os sonhos de a estrada real para o inconsciente. Uau! Ele acreditava que se a gente aprendesse a decifrar esses bilhetes codificados, teríamos um acesso direto às nossas verdades mais profundas, aos nossos conflitos internos, aquilo que realmente nos move por baixo dos panos. Não é só ruído mental aleatório, é uma tentativa de autocomunicação. Essa ideia de decifrar um código interno me leva direto para outra peça do nosso quebra-cabeça. Como a gente decifra um mundo lá fora? O que afinal a gente chama de conhecimento? O material define como nossa capacidade de entender o mundo, seja pela experiência, raciocínio ou aprendizado. Mas o que eu achei mais legal é que ele não trata o conhecimento como uma coisa só. Sim, ele quebra em 4 tipos diferentes. E isso muda tudo. Vamos fazer um exercício prático? Imagina uma situação. Alguém está com uma dor de cabeça persistente que não passa. Como cada um desses 4 tipos de conhecimento abordaria o problema? Começando pelo senso comum. Ótima ideia. O conhecimento de senso comum, que é aquele passado de geração em geração, diria: minha avó sempre falava para tomar um chá de boldo, ou coloca uma rodela de batata na testa que passa. Clássico. É prático, baseado na experiência acumulada, mas não tem garantia científica nenhuma, né? É um atalho cultural. Certo. Agora, e o conhecimento teológico? O teológico buscaria um significado maior, uma causa para além do físico. A dor poderia ser interpretada como uma provação, um sinal para a pessoa desacelerar, um chamado para a oração, para repensar a vida. A resposta está na fé, na relação com o divino. Bem diferente. O terceiro é o filosófico. Esse eu imagino que seria o mais complicado. Com certeza. O conhecimento filosófico não se contentaria em curar a dor ou dar um sentido a ela. Ele iria questionar a própria dor. Como assim? O filósofo perguntaria: o que é fundamentalmente a dor? É só uma sensação física ou é a interpretação que a mente faz de um sinal do corpo? A dor existe se eu não estiver consciente dela? Ele usaria a lógica e a razão para desconstruir o próprio conceito. Nossa. Enquanto o filósofo pergunta isso, a pessoa continua com dor de cabeça. Exato. E por último, o conhecimento científico. O do médico. Esse é o mais pragmático e rigoroso. O médico, representante da ciência, diria: vamos investigar, preciso de dados, vamos medir sua pressão, fazer exames de sangue, talvez uma ressonância. Baseado nos resultados, a hipótese é X. O tratamento com eficácia comprovada é o medicamento Y na dose Z. Certo. É um método baseado em observação,
teste e evidência. É incrível, é a mesma dor de cabeça vista por 4 lentes completamente diferentes. Totalmente. E o mais louco é que, no dia a dia, a gente mistura tudo isso sem nem perceber, né? A pessoa vai no médico e toma o remédio, que é o científico, mas também acende uma vela e reza um pouco, o teológico, desabafa com uma amiga sobre o estresse da vida, que é quase filosófico, e ainda toma o chazinho da avó. Exatamente. O ponto que o material levanta é que esses conhecimentos não são inimigos numa competição para ver qual é o verdadeiro. Entendi. Eles são ferramentas diferentes numa mesma caixa. A sabedoria não está em escolher só uma e jogar as outras fora, mas em entender qual ferramenta é mais adequada para cada aspecto da nossa experiência. Eles formam um ecossistema de saber. Ok, o quebra-cabeça tá quase montado. A gente tem o nosso mundo interno, com os sonhos em código e a briga entre o desejo e a regra. Isso. E temos o mundo externo, com essas 4 lentes diferentes para tentar entendê-lo. O texto diz que existe uma cola, um elo final que une tudo isso: a comunicação. Confesso que de primeira achei meio óbvio, mas pensando nesse nosso exemplo da dor de cabeça... Fica muito mais profundo, não é? Pensa bem. O conhecimento científico do médico só chegou até ele porque foi comunicado. É verdade. E milhares de cientistas publicaram artigos, deram aulas, escreveram livros. Sem comunicação, a ciência morre sozinha no laboratório. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O remédio da avó só existe porque foi comunicado, contado de mãe para filha por séculos. A reflexão filosófica só evolui através do diálogo, do debate. A fé se fortalece na comunidade, que se comunica. E os sonhos? Voltando lá para o começo, o sonho, por mais pessoal que seja, só começa a fazer algum sentido quando a gente tenta comunicar. Seja para um terapeuta, para um amigo, ou até para a gente mesma, escrevendo num diário. Exata. O simples ato de tentar colocar aquela bagunça em palavras, de comunicar, já é o primeiro passo da decodificação. Exato. E o mais incrível é que essa ponte da comunicação funciona nos 2 sentidos. Pense assim. A ciência descobre algo novo sobre o cérebro, comunica essa descoberta, e um terapeuta lá na ponta usa isso para ajudar alguém a entender melhor seus sonhos. O conhecimento de fora iluminando o de dentro. E o contrário também acontece. Alguém comunica sua experiência pessoal, sua angústia, e isso inspira um artista a criar uma obra. Um filósofo a questionar uma verdade. A comunicação não é só um megafone. Ela é um motor que move e conecta tudo. Uau! A imagem final do quebra-cabeça é bem mais complexa e bonita do que eu imaginava. Juntamos todas as peças. Mas, sendo bem prática, o que a gente faz com isso? Como essa conexão toda ajuda na segunda-feira de manhã, quando alguém está se sentindo frustrada com o trabalho e ainda teve um sonho esquisito? Ajuda porque nos dá um painel de controle mais completo da nossa própria vida. Significa que podemos olhar para essa frustração com o trabalho não como um fracasso, mas como um dado importante sobre a nossa vida real, que talvez precise de ajustes. Certo. Significa que podemos olhar para o sonho esquisito não como lixo mental, mas como um possível bilhete codificado do nosso inconsciente, uma pista sobre algo que estamos sentindo e não percebendo. E podemos usar as diferentes ferramentas para lidar com isso. Exatamente. Podemos usar a lógica do filósofo para analisar a situação, a intuição do senso comum para sentir o caminho, o rigor do cientista para buscar ajuda, se necessário, e a busca por sentido do teólogo para encontrar um propósito maior. Entendi. A questão final não é apenas o que sabemos, mas como sabemos e como usamos a comunicação com os outros e conosco para tecer todos esses fios juntos e dar um sentido mais rico para a nossa existência. Isso deixa uma provocação final bem forte para quem está nos ouvindo. Sim, se os sonhos e os sentimentos são formas de comunicação da nossa mente, e o conhecimento só ganha valor quando é comunicado, qual seria a descoberta mais importante que a sua própria mente está tentando te comunicar agora? Pode ser através daquela frustração, daquela alegria, daquele sonho que não sai da cabeça. E qual daquelas 4 lentes que a gente discutiu, a da avó, a da fé, a do filósofo ou a do cientista, você usaria primeiro para tentar decifrar essa mensagem? Fica a reflexão.